Seja muito bem-vindo ao Portal dos Escolhidos. O que estou prestes a compartilhar com você pode transformar completamente a maneira como você encara sua jornada. Talvez você nem imagine, mas o simples fato de estar aqui, neste momento, não é por acaso. Não se trata de coincidência. Foi Deus quem guiou seus passos até agora, porque algo grandioso e transformador está prestes a acontecer em sua vida. Preste muita atenção. Você sabia que, em sua caminhada espiritual, Deus confiou a você revelações únicas? Sim, verdades profundas e divinas, designadas exclusivamente para você. Esses não são conhecimentos comuns, mas segredos sagrados com o propósito de guiar e proteger sua vida, de formas que talvez você ainda não compreenda por completo. No entanto, aqui vai um alerta importante. Compartilhar essas verdades de forma imprudente ou com as pessoas erradas pode colocar em risco tudo o que Deus preparou para você. O fundamento de sua missão espiritual pode ser comprometido. Por isso, é essencial tratar essas revelações com a seriedade e o respeito que elas merecem. Antes de seguirmos adiante, se estas palavras tocam o seu coração, demonstre sua fé deixando o número 777 nos comentários como um ato de conexão espiritual. Para aqueles que têm apoiado este canal com super agradecimentos, nossa gratidão é imensa. Sua generosidade permite que continuemos espalhando a luz e o encorajamento de Deus para muitas vidas. Pedimos que você faça duas coisas simples. Clique no botão de curtir e inscreva-se no canal. Sua ajuda é crucial para atingirmos mais pessoas que precisam descobrir a verdade por trás dos planos de Deus. Agora permita-me fazer uma pergunta. Você já sentiu que forças invisíveis estavam agindo contra você? Como se algo maior estivesse testando sua fé e sua resiliência? Se a resposta for sim, prepare-se, porque as respostas que você tanto procura estão mais próximas do que imagina. Talvez aquelas oportunidades que pareciam garantidas tenham desaparecido de repente, ou relacionamentos nos quais você depositava confiança tenham se transformado em fontes de desafios e decepções. Mas saiba que nada disso é aleatório. Existe uma verdade espiritual mais profunda por trás dessas situações. Uma verdade diretamente ligada ao que você decide compartilhar e ao que opta por guardar com sabedoria. O que vou revelar agora não é para todos, nem para os de coração fraco. Trata-se de uma chave espiritual poderosa. Um presente divino que protege o seu propósito e assegura o destino que Deus reservou para você. Isso não é algo trivial ou de fácil compreensão. Se você já sentiu que as batalhas em sua vida pareciam específicas e desafiadoras, saiba que elas muitas vezes estão conectadas ao favor divino que repousa sobre você. Esse favor é incompreendido por muitos e, frequentemente, alvo de inveja. O segredo para vencer essas batalhas está em saber quando falar e, mais importante ainda, quando permanecer em silêncio. As consequências são imensas, porque essa sabedoria molda o curso de sua vida e preserva a essência de quem Deus o criou para ser. O verdadeiro segredo não está apenas no que você faz ou diz, mas no que escolhe guardar no silêncio do seu coração. Essas não são informações comuns, mas tesouros divinos confiados a você para guiar e proteger sua trajetória. Já parou para pensar que o silêncio pode ser sua maior arma? Ele é um escudo poderoso contra as forças que tentam desviá-lo de seu propósito. Ao explorarmos juntos essa revelação, prepare-se para enxergar sua vida sob uma nova perspectiva. Esta mensagem não é para os despreparados, mas para aqueles prontos a abraçar sua vocação com sabedoria e determinação. Este segredo é profundo e, uma vez compreendido, não há como voltar atrás. Vamos desvendar essa verdade juntos, pois ela pode ser a chave para a sua próxima vitória e para a proteção de tudo o que Deus confiou a você. Escolhido de Deus, nunca revele este segredo de maneira indiscriminada. Ele é a sua maior proteção. Quando compartilhamos mais do que deveríamos ou expomos o que é sagrado, as consequências podem ser devastadoras. Você já sentiu a dor de compartilhar um sonho ou plano especial apenas para vê-lo desmoronar logo em seguida? Isso não é coincidência. Segredos espirituais possuem um poder divino
e quando são expostos antes do tempo, podem ser mal interpretados, julgados injustamente ou até mesmo usados contra você. O silêncio, longe de ser um sinal de fraqueza, é uma demonstração de profunda sabedoria. Quando Deus lhe confia algo, Ele está entregando um fragmento de seu plano divino, algo precioso e único, mas que muitas vezes é incompreensível para os outros. É como dar uma joia rara a alguém que não reconhece seu valor. O que acontece com essa joia? Ela pode ser negligenciada, manchada ou até roubada. Veja o exemplo de José. Ao compartilhar seus sonhos de grandeza com seus irmãos, em vez de apoio, recebeu inveja e hostilidade. Isso resultou em uma trama para vendê-lo como escravo. Apesar de Deus ter transformado essa situação para o bem, a revelação precoce de seus sonhos trouxe desafios para os quais ele não estava preparado. Sua jornada poderia ter sido menos turbulenta se ele tivesse guardado seus sonhos no coração por mais tempo. Quantas vezes nós mesmos revelamos algo antes da hora e enfrentamos consequências inesperadas? Proteger aquilo que é sagrado não é apenas prudente, mas vital para resguardar o que Deus confiou a você. A sabedoria do silêncio pode ser a diferença entre preservar seu propósito e vê-lo ameaçado. Revelar segredos espirituais antes do tempo pode abrir portas para desafios desnecessários. Essas revelações carregam um poder extraordinário, mas só cumprem seu propósito quando são protegidas e nutridas no lugar certo. O solo fértil do coração, fortalecido pela intimidade com Deus. Quantas vezes você confiou um objetivo ou visão espiritual a alguém e recebeu dúvidas ou desprezo em troca? Essas reações não apenas ferem, mas liberam energias que podem atrasar o tempo divino em sua vida e dificultar seu progresso. Nem todos estão preparados para compreender ou valorizar aquilo que Deus confiou a você. Essas revelações são exclusivas, desenhadas sob medida para sua jornada espiritual, como um roteiro divino escrito unicamente para você. Compartilhar esses tesouros com as pessoas erradas é como destrancar uma porta para forças que podem prejudicar seu caminho. Sonhos e planos são como sementes delicadas plantadas por Deus em seu coração. Assim como uma semente precisa de tranquilidade para germinar e florescer, suas revelações espirituais também exigem proteção e discrição. Imagine expor uma semente frágil aos elementos antes que ela crie raízes. O risco de destruição é enorme e o potencial dessa semente pode nunca se realizar. Talvez você já tenha compartilhado um sonho que poderia ter prosperado no silêncio do seu coração. Deus pode estar chamando você para guardar esses tesouros com mais cuidado. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, lemos: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O coração é um santuário onde Deus deposita suas promessas e visões. Proteger esses tesouros não é desconfiar dos outros, mas honrar o que Deus confiou a você. Jesus nos deu um exemplo claro em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deem pérolas aos porcos. Assim devemos exercer discernimento com nossas pérolas espirituais, tratando-as com o respeito e a sabedoria que merecem. Quando você compartilha mais do que deveria, é como expor uma semente vulnerável às tempestades antes que ela crie raízes profundas. O valor do seu propósito pode ser invisível para muitos ao seu redor. Alguns não compreenderão, enquanto outros, movidos por inveja ou más intenções, podem sabotar, consciente ou inconscientemente, aquilo que você está construindo com tanto esforço. Deus nos chama a sermos cautelosos com o que revelamos, garantindo que o plano divino em nossas vidas se desenvolva sem interrupções desnecessárias. Como escolhido de Deus, você carrega uma responsabilidade espiritual profunda que poucos ao seu redor podem compreender. O que Ele colocou em sua vida é sagrado e poderoso, mas compartilhar demais pode abrir brechas para ataques espirituais e desafios desnecessários. Seus segredos espirituais são como uma armadura divina projetada para protegê-lo. Quando você expõe essa armadura além do necessário, cria lacunas que permitem a entrada de forças contrárias, enfraquecendo suas defesas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 11, exorta-nos a vestir toda a armadura de Deus para resistir às armadilhas do inimigo.
Essa armadura não é apenas para batalhas. Também serve como um escudo que protege as verdades e os chamados divinos confiados a você. Reflita. Já compartilhou uma ideia ou plano pessoal e logo depois enfrentou obstáculos inesperados? Ou revelou um sonho e, em troca, recebeu resistência ou desânimo? Esses momentos não são coincidências. Eles refletem uma realidade espiritual, onde o que é sagrado carrega poder e sua exposição precoce pode gerar julgamentos ou mal-entendidos. Deus, em sua infinita sabedoria, revela verdades de maneira íntima e pessoal. Elas podem surgir em momentos de oração, numa tranquilidade inexplicável ou numa sensação de proximidade com o divino. Essas revelações não apenas guiam e fortalecem, mas também carregam um senso de confidencialidade. Compartilhá-las com quem não está espiritualmente alinhado pode gerar dúvidas, desconexões e até enfraquecer a mensagem. Discernir quando falar e quando silenciar é um exercício de intimidade com Deus. Lembre-se do profeta Elias, que esperava ouvir a voz de Deus no vento, no terremoto ou no fogo, mas a encontrou em um sussurro suave. As mensagens mais profundas de Deus frequentemente vêm de forma sutil, exigindo discernimento para compreendê-las e protegê-las. Antes de compartilhar uma revelação, pergunte a si mesmo: essa pessoa está preparada para valorizar e entender o que vou dividir? Se houver dúvida, considere guardar para si. O silêncio nesse contexto não é fraqueza, mas reverência. É um ato de fé sólida que demonstra confiança no tempo e no plano de Deus mais do que na validação humana. Quando algo está sendo trabalhado por Deus em sua vida, compartilhá-lo antes do tempo pode expor você a influências negativas. Proteger o propósito que Ele confiou a você começa com a escolha cuidadosa de palavras. Como a Bíblia ensina, quem guarda a boca e a língua, guarda a si mesmo das angústias. A inveja é uma força sutil e perigosa, frequentemente direcionada àqueles que carregam um propósito divino. Revelar seus sonhos antes do tempo pode atrair olhares invejosos ou até sabotagens conscientes. Isso não significa viver com medo, mas caminhar com sabedoria. Jesus ensinou a ser astuto como as serpentes e puro como as pombas, equilibrando estratégia e pureza para proteger o chamado sagrado. O tempo é uma peça fundamental no plano de Deus. Revelar algo antes do momento certo pode comprometer sua beleza e plenitude, como uma flor que desabrocha fora da estação. Embora pareça bela por um instante, logo murcha porque não estava pronta. Deus fez tudo formoso em seu tempo, e sua espera é parte do processo para garantir que seu propósito floresça plenamente. As traições, decepções e momentos de solidão que você enfrentou não foram acidentais. Cada um foi uma preparação divina para ensinar você a proteger o que é mais sagrado. Esses desafios moldaram seu caráter, fortaleceram sua fé e prepararam-no para guardar os tesouros que Deus confiou a você. Ao refletir sobre seu passado com gratidão, você perceberá como até os momentos mais difíceis foram essenciais para o plano divino. Cada prova foi um campo de treinamento para que você se tornasse apto a cumprir o destino que Deus reservou para a sua vida. O segredo que você carrega vai além de uma missão. Ele é uma confirmação divina de que você faz parte de algo eterno, algo muito maior do que você. Por isso, guardá-lo é de extrema importância. O que está oculto não pode ser perturbado pelo inimigo. Ao proteger essa verdade sagrada, você não está apenas salvaguardando sua jornada, mas também preservando o propósito divino que Deus colocou em sua vida. No momento certo, o próprio Deus revelará o que foi mantido em segredo. Quando esse dia chegar, nenhuma força no céu ou na terra será capaz de impedir o plano que Ele traçou. Até que esse dia chegue, comprometa-se a orar, confiar e guardar aquilo que é mais sagrado em você. A jornada espiritual em que você está é tanto um privilégio quanto um desafio. Ela exige discernimento para proteger os tesouros que Deus confiou a você. Alguns segredos são mais do que conhecimento. São chaves espirituais que abrem portas para o propósito de Deus. Contudo, se compartilhados com as pessoas erradas, podem causar atrasos, oposição e confusão. Escolha proteger o que é sagrado, sabendo que, no tempo perfeito, Deus manifestará sua obra em sua vida de forma gloriosa e inabalável.
Você está preparado para assumir o compromisso de proteger o que Deus confiou a você? Lembre-se de que não se trata apenas de guardar um segredo, mas de fortalecer a base do seu propósito e garantir que os planos divinos se desenrolem em seu tempo perfeito. Desde o princípio, o silêncio estratégico é uma ferramenta essencial para aqueles que desejam caminhar alinhados à vontade de Deus. Nem tudo precisa de explicação. Quantas vezes você teve de justificar suas escolhas ou compartilhar algo significativo, apenas para perceber depois que isso enfraqueceu o propósito? O silêncio é mais do que a ausência de palavras. Ele é uma forma poderosa de oração e reverência. Quando você escolhe permanecer em silêncio diante de questionamentos, dúvidas ou pressões externas, está criando um espaço sagrado e sem interrupções. Esse silêncio não é um sinal de fraqueza, mas sim de força espiritual. Ele preserva sua energia, protege seu propósito e impede que forças externas influenciem o que Deus está moldando em sua vida. Cada palavra que você fala carrega poder, e falar sem a orientação divina pode ser tão perigoso quanto abrir uma fortaleza para inimigos. O silêncio estratégico é um ato de discernimento, uma prática de saber quando se expressar e quando se conter, permitindo que Deus haja nos bastidores. A Bíblia nos mostra a força do silêncio em momentos cruciais. Quando Jesus estava diante de Pilatos, acusado por falsas testemunhas, ele escolheu não se defender. Em Mateus está escrito: mas Jesus não respondeu nenhuma acusação, para grande espanto do governador. Esse silêncio não era fraqueza, mas uma estratégia divina, permitindo que o plano do Pai se cumprisse sem interrupções. Hoje, seu silêncio pode ter um propósito semelhante: abrir espaço para Deus operar em sua vida de maneiras que vão além do seu entendimento. Muitas batalhas espirituais que enfrentamos surgem de palavras faladas sem direção, dando ao inimigo brechas para atacar. Ao praticar o silêncio estratégico, você fecha essas brechas e fortalece suas defesas. Silêncio não é inércia, é proteção ativa. Ele desvia o foco de suas palavras para suas ações, permitindo que sua obediência e fé falem mais alto do que qualquer explicação poderia dizer. A Bíblia nos ensina que o que possui conhecimento guarda as suas palavras, e que o homem de entendimento é de espírito calmo. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Esse ensinamento reforça o profundo poder do silêncio, demonstrando que ele é uma ferramenta de sabedoria, discernimento e força espiritual. Faça do silêncio uma prática constante. Antes de responder a uma pergunta ou compartilhar algo pessoal, pause e pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Isso protege o meu propósito? Se a resposta for não, escolha o silêncio. Esse ato se torna uma oração em si, um testemunho de sua fé e uma barreira protetora ao redor do chamado divino em sua vida. Seu silêncio é um escudo que preserva o que há de mais sagrado, permitindo que Deus o guie e o fortaleça. A segunda ferramenta essencial é a oração da fortaleza. Assim como o silêncio protege, a oração direciona. Suas palavras, quando entregues a Deus, se tornam armas espirituais poderosas e invencíveis. Antes de considerar compartilhar algo, ou até mesmo decidir com quem falar, leve o assunto em oração. Peça a Deus discernimento, sabedoria e proteção. A oração é a sua fortaleza, o seu refúgio em tempos de dúvida e uma fonte inesgotável de orientação. Quando você dedica seus pensamentos a Deus antes de agir, permite que Ele guie cada passo. Assim, suas decisões não são baseadas no impulso, mas na sabedoria divina. Essa prática transforma seus planos e protege o propósito que Deus confiou a você, criando uma barreira espiritual contra toda interferência. Escolha orar antes de compartilhar, confiar antes de agir e guardar o que é sagrado com a reverência que merece. Em silêncio e oração, você constrói um escudo inabalável, permitindo que Deus trabalhe plenamente em sua vida. A oração, em sua simplicidade e profundidade, é um convite direto à orientação e proteção de Deus em cada situação. Quando você faz da oração um hábito, ela se torna sua armadura espiritual diária. Considere a seguinte oração como um exemplo de força e entrega: Senhor, fortalece meu coração e concede-me discernimento para compreender
o que deve ser falado e o que deve permanecer oculto. Que minhas palavras glorifiquem somente a Ti e que nenhum segredo divino seja revelado antes do tempo determinado. Amém. Essa oração é muito mais que um conjunto de palavras. Ela é um escudo espiritual poderoso. Quando feita com intenção e fé, protege o coração contra dúvidas, a mente contra confusões e cria uma barreira contra influências maliciosas. Por meio da oração, você não está apenas expressando sua fé, mas construindo uma base sólida para sua jornada espiritual. É um lembrete constante de que Deus é o seu protetor, aquele que abre e fecha portas no tempo perfeito, escolhendo como e quando revelar os segredos que lhe confiou. A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor com todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Ela nos aconselha a submeter todos os nossos caminhos a Ele, garantindo que Ele endireitará nossos passos. Esse princípio é especialmente relevante quando pensamos em compartilhar algo importante. Ao orar primeiro, você coloca Deus no centro de suas decisões, permitindo que sua sabedoria guie suas palavras e sua proteção resguarde o propósito divino que está em você. Imagine como essa prática simples pode prevenir erros comuns, como confiar em quem não merece ou revelar algo prematuramente. Quantas vezes palavras impulsivas ou confiança mal colocada trouxeram arrependimentos? Agora, imagine a paz que surge ao saber que sua decisão foi forjada pela oração. Quando você torna Deus o guardião de suas palavras, garante que seu tempo e plano prevaleçam. Cada palavra que você fala carrega poder, e falar sem a orientação divina pode ser tão perigoso quanto abrir uma fortaleza para inimigos. O silêncio estratégico é um ato de discernimento, uma prática de saber quando se expressar e quando se conter, permitindo que Deus haja nos bastidores. A Bíblia nos mostra a força do silêncio em momentos cruciais. Quando Jesus estava diante de Pilatos, acusado por falsas testemunhas, ele escolheu não se defender. Em Mateus está escrito: mas Jesus não respondeu nenhuma acusação, para grande espanto do governador. Esse silêncio não era fraqueza, mas uma estratégia divina, permitindo que o plano do Pai se cumprisse sem interrupções. Hoje, seu silêncio pode ter um propósito semelhante: abrir espaço para Deus operar em sua vida de maneiras que vão além do seu entendimento. Muitas batalhas espirituais que enfrentamos surgem de palavras faladas sem direção, dando ao inimigo brechas para atacar. Ao praticar o silêncio estratégico, você fecha essas brechas e fortalece suas defesas. Silêncio não é inércia, é proteção ativa. Ele desvia o foco de suas palavras para suas ações, permitindo que sua obediência e fé falem mais alto do que qualquer explicação poderia dizer. A Bíblia nos ensina que o que possui conhecimento guarda as suas palavras, e que o homem de entendimento é de espírito calmo. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Esse ensinamento reforça o profundo poder do silêncio, demonstrando que ele é uma ferramenta de sabedoria, discernimento e força espiritual. Faça do silêncio uma prática constante. Antes de responder a uma pergunta ou compartilhar algo pessoal, pause e pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Isso protege o meu propósito? Se a resposta for não, escolha o silêncio. Esse ato se torna uma oração em si, um testemunho de sua fé e uma barreira protetora ao redor do chamado divino em sua vida. Seu silêncio é um escudo que preserva o que há de mais sagrado, permitindo que Deus o guie e o fortaleça. A segunda ferramenta essencial é a oração da fortaleza. Assim como o silêncio protege, a oração direciona. Suas palavras, quando entregues a Deus, se tornam armas espirituais poderosas e invencíveis. Antes de considerar compartilhar algo, ou até mesmo decidir com quem falar, leve o assunto em oração. Peça a Deus discernimento, sabedoria e proteção. A oração é a sua fortaleza, o seu refúgio em tempos de dúvida e uma fonte inesgotável de orientação. Quando você dedica seus pensamentos a Deus antes de agir, permite que Ele guie cada passo. Assim, suas decisões não são baseadas no impulso, mas na sabedoria divina. Essa prática transforma seus planos e protege o propósito que Deus confiou a você, criando uma barreira espiritual contra toda interferência.
Escolha orar antes de compartilhar, confiar antes de agir e guardar o que é sagrado com a reverência que merece. Em silêncio e oração, você constrói um escudo inabalável, permitindo que Deus trabalhe plenamente em sua vida. A oração, em sua simplicidade e profundidade, é um convite direto à orientação e proteção de Deus em cada situação. Quando você faz da oração um hábito, ela se torna sua armadura espiritual diária. Considere a seguinte oração como um exemplo de força e entrega. Senhor, fortalece meu coração e concede-me discernimento para compreender o que deve ser falado e o que deve permanecer oculto. Que minhas palavras glorifiquem somente a Ti e que nenhum segredo divino seja revelado antes do tempo determinado. Amém. Essa oração é muito mais que um conjunto de palavras. Ela é um escudo espiritual poderoso. Quando feita com intenção e fé, protege o coração contra dúvidas, a mente contra confusões e cria uma barreira contra influências maliciosas. Por meio da oração, você não está apenas expressando sua fé, mas construindo uma base sólida para sua jornada espiritual. É um lembrete constante de que Deus é o seu protetor, aquele que abre e fecha portas no tempo perfeito, escolhendo como e quando revelar os segredos que lhe confiou. A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor com todo o coração e a não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Ela nos aconselha a submeter todos os nossos caminhos a Ele, garantindo que Ele endireitará nossos passos. Esse princípio é especialmente relevante quando pensamos em compartilhar algo importante. Ao orar primeiro, você coloca Deus no centro de suas decisões, permitindo que sua sabedoria guie suas palavras e sua proteção resguarde o propósito divino que está em você. Imagine como essa prática simples pode prevenir erros comuns, como confiar em quem não merece ou revelar algo prematuramente. Quantas vezes palavras impulsivas ou confiança mal colocada trouxeram arrependimentos? Agora, imagine a paz que surge ao saber que sua decisão foi forjada pela oração. Quando você torna Deus o guardião de suas palavras, garante que seu tempo e plano prevaleçam. Quando você escolhe guardá-las, está permitindo que Ele proteja e guie sua vida conforme o caminho que ordenou para os seus escolhidos. Manter o silêncio sobre determinados assuntos não é fraqueza, mas um sinal de sabedoria e maturidade espiritual. É reconhecer que os planos de Deus são maiores e mais elevados do que podemos compreender. Ao agir com discrição, você não apenas preserva o que Ele confiou a você, mas também abre a porta para que suas bênçãos se manifestem no momento certo, garantindo que nenhuma arma forjada contra você prosperará. O mundo pode não compreender sua decisão de guardar certos segredos ou de agir com cautela, mas saiba que seu Pai Celestial vê sua obediência e fidelidade. Ele valoriza sua disposição de confiar em seus planos e, no tempo determinado, Ele o recompensará de forma abundante. Não permita que a falta de entendimento dos outros o desanime. Lembre-se de que sua obediência é um ato de adoração e um testemunho do seu relacionamento com Deus. Se esta mensagem tocou seu coração ou trouxe encorajamento para a sua vida, convidamos você a apoiar nosso trabalho. Um simples gesto como um super obrigado nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus e alcançando mais pessoas ao redor do mundo. Para aqueles que têm condições de contribuir, expressamos nossa profunda gratidão, e para aqueles que não podem, suas orações, curtidas e compartilhamentos significam mais do que podemos expressar. Cada interação é uma bênção que nos ajuda a levar essa mensagem de sabedoria e esperança ainda mais longe. Reserve um momento para curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal e compartilhar esta mensagem com amigos, familiares ou qualquer pessoa que precise ouvir essas palavras. Seu envolvimento é essencial para o crescimento desta comunidade, permitindo que mais vidas sejam tocadas e transformadas pela luz de Cristo. Ao fazer isso, você se torna parte ativa desta missão de espalhar o amor e a graça de Deus. Por favor, compartilhe seus pensamentos conosco nos comentários abaixo. Qual parte da mensagem de hoje mais falou com você? Queremos ouvir como Deus está agindo em sua vida e como essas palavras impactaram sua jornada espiritual. Sua interação nos inspira e fortalece nossa missão. Enquanto você segue com seu dia,
Que Deus o envolva com sua graça, encha seu coração de força e paz e guie cada um de seus passos. Lembre-se de que você é profundamente amado por Ele e altamente favorecido. Agradecemos por fazer parte desta família espiritual. Fique atento para mais mensagens de encorajamento e inspiração. Até a próxima. Que o Senhor o abençoe ricamente em tudo o que fizer. Permaneça firme, abençoado e cercado pela bondade de Deus.